Gênesis 25, 27 diz assim: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque ele se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, porque Edom significa vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos agora para o Novo Testamento. Livro de Hebreus, lá longe, na outra banda da sua Bíblia. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo de número 13, ou melhor, capítulo de número 12, volta um aí, versículo de número 16, Hebreus 12, 16, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Podem se sentar, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos conhecem a história, mas eu gostaria que tivessem conhecido. Deus chamou Abraão para ser o pai da fé e o herdeiro de uma grande possessão de terras, e ser também aquele que daria origem à nação onde se encarnaria o Messias. E Deus se revelou para Abraão, chamando-o no meio do paganismo, dizendo para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E Deus o chamou, Abraão foi fiel, Deus o abençoou de tal maneira que a maior das bênçãos na vida de um homem naquele tempo era ter um filho. E ele não tinha nenhum filho. E os irmãos conhecem bem a história. Deus prometeu que lhe daria um filho, de fato o deu. O seu filho foi Isaque. Então ele era Deus de Abraão, e agora se tornaria também o Deus de Isaque, porque é a linhagem de Abraão que agora vai ser abençoada. Seria um grande privilégio ser um dos patriarcas desta geração. No caso de Abraão, Isaque foi o herdeiro desta bênção, porque ele teve outro filho, Ismael, fora do plano de Deus. E hoje nós temos um problema geopolítico, um problema étnico da briga entre Isaque e Ismael. Ismael e Isaque, filhos de Abraão. Ismael são os árabes e Isaque são os judeus. Os irmãos sabem pelos jornais
o jornal, nem existe mais jornal, pelas informações, que não há um só dia em que palestinos e judeus, árabes e israelenses não estejam brigando. É o tempo inteiro. Mas Isaac herdou a bênção. E agora, Isaac se casa. E quando foi ter o seu filho, não eram só, eram dois. Quem eram os filhos que viriam à luz? Quem eram os filhos? Esaú e Jacó. Deus já sabia o que ia acontecer. Tanto que disse: o maior servirá ao menor. Mas a responsabilidade é toda da ação de cada um. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Quem que tem o direito de puxar a família, de levar o nome da família, de ter a linhagem da família e as bênçãos de Abraão? Quem tem o direito? Esaú, claro. E os dois meninos cresceram, cada um diferente um do outro. Um era caseirinho, vivia na vida pacata do lar. O outro não, o outro era um caçador, gostava de caçar o tempo todo. O pai tendia para o primeiro filho, porque comia da caça que o filho trazia. A mãe tendia para o segundo filho, porque o segundo filho estava sempre perto, ajudava a fazer a comida, essa coisa toda. Não vamos entrar nos detalhes da maneira de diferenciar os filhos dentro de casa e o mal que faz isso na vida desses filhos. Nós só estamos levantando os dados. Esaú não era um homem que tivesse o mesmo temor de Deus que Isaac, o seu pai, tinha. Muito menos o temor de Deus que o seu avô Abraão tinha. Pelo contrário, era um rapaz largadão, que vivia da caça e provavelmente de uma vida bem promíscua. Não era o caso de Jacó. E por que a gente sabe disso? Porque Esaú, quando foi se casar, não pediu orientação dos pais, não analisou quem seria esposa, ele simplesmente arrumou duas mulheres da pior espécie de paganismo e as trouxe para as tendas da sua família. E diz-nos a própria família, no próprio livro de Gênesis, que essas duas mulheres eram uma dor de cabeça para o pai e para a mãe. Quem tem filhos grandes e já viu casamentos ruins sabe do que eu estou falando. Como é terrível. No entanto, Jacó era esperto, Jacó era comerciante. Jacó queria a bênção de Abraão para ele, mas ele não nasceu primeiro, conquanto tivesse sido gêmeo, mas o outro nasceu primeiro. E ele imaginou uma maneira de conseguir essa bênção para si. Um dia o seu irmão, Esaú, cansado da caça, esgotado fisicamente, sentiu o cheiro de uma sopa de lentilhas vermelhas. Ô, cheiro bom, me dá um pratão disso aí, que eu estou cansado. E Jacó falou: é hoje. Falou assim: claro que eu te dou, desde que você me venda o seu direito de ser chamado pelo nome da família, de ser o progenitor da família. Então, você vai querer me vender, vai querer que eu compre essa sua comida com direito de propriedade? Sim. Mas rapaz, ter direito de primogenitura, o que isso vai fazer diferença na minha vida? Eu estou morrendo de fome aqui. Eu nem ligo para o direito de primogenitura. Jacó disse: me venda, me dá a sua palavra. Tá, eu dou. Aí o Jacó deu um pratão de lentilha para ele. E o Esaú vendeu o direito que lhe cabia de ser o herdeiro espiritual da linhagem de Abraão. A lentilha estava ali na frente dele. A bênção não. O porvir não. A dita terra prometida não. A felicidade do amanhã não. O que Esaú queria era o aqui e o agora, não o depois. O depois está tarde demais.
E os irmãos sabem o que aconteceu quando Isaac ficou velhinho. Isaac ia dar a bênção. Para quem que ele ia dar a bênção? Para Esaú. É o primeiro filho. Ele dá a impressão de que ele não sabia dessa tramóia construída. Esaú desprezou e Deus viu. É importante que se saiba, Deus viu o desprezo que Esaú deu à bênção da primogenitura. Então Isaac chega e fala assim: filho meu, vai caçar, faça aquele preparado da caça do jeitinho que o pai gosta, que o pai não enxerga mais, eu não estou nem te vendo. Vai lá, faz a caça, traz um pratão para mim e eu vou te dar a bênção. A mãe escutou, a mãe sabia da tramóia, a mãe sabia que Esaú só tinha trazido dor de cabeça para casa por causa daquelas duas mulheres. A mãe sabia que o filho não dava a mínima para o Deus de Abraão, nem para o temor de Isaac. Então a mãe chega para Jacó e fala: Jacó, é o seguinte, vai lá, cara, pega aqui, eu vou preparar a casa, você põe a roupa do seu irmão, que vai cheirar igual ao seu irmão, e aí você vai e fala: mas mãe, o pai vai me amaldiçoar, se quiser que a maldição dele caia sobre mim, faz o que eu estou te mandando. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, eu estou apenas dizendo o fato, e que Deus sabia o que estava acontecendo, óbvio. Lá vai então o Jacó: ô pai, quem é? Esaú. Não é Esaú? Você já caçou? Já, Deus preparou uma caça para mim. Mas não é possível, falei há tão pouco tempo com você, já está pronta? Vem cá, deixa eu passar a mão em você. Passou a mão na pele do animal que o Esaú vestia. Disse: o cheiro, tudo, a voz não é do Esaú, mas deixa eu comer aqui. Comeu, deixa eu cheirar você de novo. E aí abençoou a Jacó, dizendo que todas as bênçãos do orvalho, as bênçãos da prosperidade, as bênçãos dos animais, as bênçãos de ter muitos filhos, de os filhos serem como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu, todas as bênçãos que estavam sobre Abraão, que vieram sobre Isaac, agora Isaac estava as transferindo para Jacó. Acabou de transferir as bênçãos, entra Esaú e fala: pai, trouxe a caça. Como? Quem é? Esaú, seu filho, o senhor não mandou eu caçar? Né? Não é possível. Sim, eu estou aqui, teu irmão veio e roubou a bênção. Pai, pelo amor de Deus, pai, se meu irmão era um ladrão, lá no caso da sopa de lentilhas, já tomou lá a minha primogenitura, agora ele vem e toma a tua bênção, pai. Por favor, me abençoa. Ele chorou amargamente. Se fôssemos nós com a nossa melência, nós diríamos assim: deixa eu cancelar a bênção do Jacó, que você que é o dono dessa bênção, vou dar ela para você. Mas Deus não é um Deus de melência. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que detecta o desprezo que damos, e Ele detectou o desprezo que Esaú deu à bênção da linhagem, à bênção da primogenitura, e o pai disse: meu filho, eu não posso fazer isso. Mas pai, me dá qualquer bênção aí. Aí o pai deu uma bênção tão ruim para ele, que era melhor nem ter dado. Falou assim: longe dos lugares férteis da terra, seja onde você vai armar as suas pedras. Olha a bênção dele, que tristeza. As crianças cresceram, os meninos cresceram, perdeu a bênção, e agora então Jacó vai embora para a terra dos parentes, porque a mãe e o pai viram que Esaú estava querendo matar o seu irmão. Glória, foge para lá. E ele foi embora, e lá então ele contrai matrimônio, casa-se, e tem uma grande família, 12 filhos, fora as mulheres. Uma delas nós sabemos que é Diná. Então chega um determinado momento, ele decide voltar para casa. E quando ele decide voltar para casa, ele vai passar pelas terras onde o seu irmão habita.
Quando ele vai passar o val do Jaboque, no lugarzinho da água, de um rego d'água, ele vai ter que passar, ele está com muito medo. Ele divide a sua turma em 4 grupos, ou em 2 bandas, e depois divide em vários presentes que ele vai dar para o irmão, para aplacar qualquer ira, porque o irmão prometeu que ia matá-lo. E de repente, então, ele manda alguém para ir lá avisar, aí a pessoa vem e diz: olha, teu irmão está vindo com mais 400 funcionários atrás de você. Aí é hoje. E ele ora a Deus. Ele diz: Deus, de fato, o meu próprio nome não me ajuda muito. O usurpador Jacó. E de fato, meu Deus, eu me envergonho. Então ele lutou com Deus e Deus mudou o nome dele para Israel. E ele então atravessa o val do Jaboque, e quando chega o seu irmão com as pessoas todas, ele faz a família dele toda reverenciar o irmão, ele mesmo cai por terra e reverencia, e o irmão apeia do cavalo, vai lá e ao invés de matá-lo, dá um abraço, o beija e chora, e os irmãos se reconciliam. Não era para Esaú estar com a bênção? Era natural, a bênção era dele. Mas ele desprezou a bênção, e o resultado qual foi? Hoje que nós chamamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de quem? Não falamos Abraão, Isaac e Esaú. Custou caro. Custou caro. Muito caro. Uma má decisão na vida de Esaú trouxe a consequência eterna para todo o resto da vida. E eu digo para os irmãos que a descendência de Esaú está extinta. Não há mais um único Idumeu, que são os descendentes de Esaú. Não há um único Idumeu vivo. Sabe quem foram os últimos Idumeus vivos? Herodes. Herodes, que era rei, que havia usurpado o trono, que estava a serviço de Roma, era da descendência de Esaú. Era o fim, mas toda a raça de Herodes foi morta. Não sobrou mais ninguém dos Idumeus. Por que nós lemos esse texto? Porque, meus irmãos, isso tem muita relação com a nossa vida. Um dia, através de Jesus Cristo, nós soubemos que havia uma bênção para nós: o perdão dos pecados, a nossa salvação, a filiação, porque nenhum de nós éramos filhos de Deus. A Bíblia diz: veio para o que era seu, porém os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Viemos até o Senhor, Ele nos lavou os pecados, nos colocou um novo cântico na boca e nos deu uma vida nova para viver. Pelo menos era isso que deveria ter acontecido. Mas infelizmente alguns de nós, porque acham que o céu está muito longe e a terra está muito perto, nós trocamos as bênçãos eternas do céu pelas bênçãos temporárias da terra e queremos ficar com as duas, como Esaú queria ficar com as duas coisas: as suas mulheres ruins, depois ele arrumou mais uma com a sua vida louca, mas queria também a bênção de Abraão sobre ele. Ele não teve, por mais que chorasse pedindo por arrependimento. O arrependimento dele estava tardio. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, o coração da gente entra num êxtase. Se caso de fato você se converteu, a sua vida se transforma. Você tem sede de Deus. Você tem vontade de estar na casa do Senhor. Você tem vontade de ler a Bíblia. Você tem vontade de orar. Eu me lembro no dia que recebi Jesus como Salvador, dia 23 de fevereiro de 1980. Cheguei em casa com tanta felicidade e alegria, e meu pai disse: vou te matar. Na segunda-feira,
eu estudava de noite. Eu, na 7ª série, com 14 anos, trabalhava e estudava, mas naquele dia eu matei a aula, porque eu falei, eu quero ir no culto de novo, segunda-feira. E deixei, então, sair de casa e fui, cheguei 7h10, 7h15 na porta da igreja. Não tinha ninguém. E fiquei lá esperando, lembrando dos hinos do domingo à noite. 7h30, ninguém chega. 7h15, não chega ninguém. 8 horas, ninguém abre a porta. 8h10 passa um rapaz, um Clóvis, falou assim, ô moleque, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou esperando começar o culto. Não, filho, é quarta-feira que tem culto, hoje não tem. Ah, que tristeza, porque eu estava com tanta vontade de estar na igreja, tanto desejo. E aí o que aconteceu? A minha vontade de servir a Deus era muito grande, é uma vontade intensa, imensa, é o primeiro amor. Mas o tempo vai passando. O tempo vai passando e aquela chama acesa, aquela alegria, vai dando lugar a uma tristeza, a um cansaço e a uma bifurcação de que se você tomar o lado errado, você vai se perder. Porque nem sempre será alegria a vida cristã, êxtase e satisfação. Muitas vezes o marasmo, muitas vezes a rotina, muitas vezes as coisas, às vezes sem sal, acontecem. E outras coisas do mundo nos chamam a atenção, dizendo, vem para cá que aqui é mais gostoso, aqui é melhor, aqui é mais intenso. E nós começamos a dividir a nossa fé cristã com o nosso desejo de um prato de lentilhas. Antes nós havíamos abandonado o mundo e tudo aquilo que alegra o coração do mundo. Eu, por exemplo, viera de uma vida de bailes nos sábados. No tempo da brilhantina, no tempo da discoteca, eu vivi esse tempo. Quando eu me converti, aquilo acabou. Eu vim de um mundo de cigarros, eu vim de um mundo de bebidas, mesmo tendo 14 anos. Quando eu recebi Jesus como Salvador, estas coisas foram página virada. Mas quando a tristeza vem sobre a gente, estas páginas viradas vão voltando, e o convite vai chegando, e vai dizendo assim, todo mundo faz também. Não tem problema, depois você pede perdão e está tudo certo. Mas nesta bifurcação, você vai chegar na mesma em que Josué disse ao povo: pus diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Não foi Moisés que disse, para que vivas. E depois Josué lá na frente diz assim, escolhei hoje os deuses a quem vocês vão servir. Se é os deuses dos amorreus, se é os deuses dali, daqui, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, se no meu coração não pulsar o amor pela obra de Deus, pela celebração do culto, pela leitura da Bíblia, pela oração, pela comunhão, mas tudo isso tiver que ficar sujeito ao tempo que eu puder ter para Deus, porque eu tenho que viver, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer as coisas que me competem, eu não tenho todo o tempo do mundo para o Senhor. Se eu passar a viver nessa duplicidade de coração, eu estou seguindo o caminho de Esaú, trocando o céu por um prato de lentilhas, trocando a vida eterna por uma vida temporária de alegria, de gozo, de prazer, de felicidade, mas que é efêmera, absurdamente efêmera. E lá na frente eu vou me arrepender amargamente. Um dia, no meu segundo ministério, uma família veio, o pai estava chorando. Eu disse: o que foi, meu irmão? Pastor, eu sou culpado pelo meu filho estar nas drogas. Mas por quê? Porque ele queria ir à escola dominical e eu o levava para passear.
Ele queria vir ao culto e eu ia ao cinema com ele. Ele queria vir ao culto e eu ia chutar bola com ele. Hoje, meu filho não só não quer vir à igreja e nem ter nenhum contato com Deus, como ele disse assim: obrigado papai, o senhor me apresentou para o mundo das drogas e elas me compreendem melhor do que Deus. E eu tive que dizer para ele: meu irmão, eu só posso lhe emprestar o meu lenço, mas não posso confortar o seu coração, porque são as lágrimas de Esaú. Quando elas chegam, já é tarde demais. Então, se eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, e eu não a faço e dou uma boa justificada, que eu saiba também que o mesmo Deus que não permitiu que Esaú tivesse uma segunda chance, é o mesmo Deus que vai olhar para o nosso pecado da mesma maneira e da mesma forma, dizendo assim: por que você é melhor do que Esaú? Você é tão igual quanto ele. Eu te apresentei a vida, te lavei o coração, te dei um novo destino, te dei uma nova regra de vida, te dei um código de ética, te dei uma direção, e você simplesmente desligou meu GPS e decidiu ir pelos seus próprios caminhos, porque os seus são mais bonitos, os seus são mais agradáveis, os seus são mais prazerosos, os seus são mais da sua luta. Então agora, vire-se. Lá na frente, as lágrimas de Esaú vão cair dos seus olhares. E aí alguém pergunta: mas eu vou perder minha salvação, pastor? Salvação não se perde, meu irmão. Na verdade, salvação se tem ou não se tem. Quem toma os caminhos de Esaú é porque nunca teve a sua salvação. Pensava que tinha. Mas quem conhece o melhor vai trocar o melhor pelo bom? Quem conhece o melhor vai trocar o melhor pelo pior? Não. Se nós conhecermos a Deus, nós temos que conhecer também que o caminho de Deus é o caminho da cruz. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus disse assim: aquele que amar mais a seu pai, mais a sua mãe, mais a sua mulher, mais os seus filhos, mais a sua vida, mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos que adentram por ele, ou por ela. O caminho de Jesus continua estreito. Ninguém foi lá com uma britadeira abrindo. Se o seu se abriu demais, tenha a ciência de que você está no caminho errado, porque o caminho de Jesus é cruz, o caminho de Jesus é renúncia, o caminho de Jesus é o céu. E pelo céu você paga o preço que for, vive para Jesus pelo preço que for, porque você sabe o quanto custou isso para Deus. Foi o sangue do seu próprio filho. Se nós não tivermos, se a nossa vida não tiver nenhuma diferença da vida das pessoas no mundo, então nós não somos do Senhor, nós somos do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não vamos vender a nossa salvação por um prato de lentilhas. Não vamos trocar a vida eterna por uma vida efêmera, temporária, que passa e que acaba. Não vamos trocar a felicidade de estarmos no centro da vontade de Deus por uma felicidade simplesmente de sentimentos e de sensações e de aventuras e de prazer e de amigos e de festas e de todas essas coisas. Porque o mundo passa e toda a sua concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Que Deus nos ajude e que nós sigamos o caminho da fé, o caminho da seriedade, o caminho do Calvário, o caminho da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.